Vamos falar sobre fundos imobiliários. Se você quer ganhar dinheiro mesmo nos seus investimentos, você precisa esquecer os fundos imobiliários e se ligar no que eu vou te falar agora aqui, beleza? E não importa o dia que você estiver vendo esse vídeo aqui, isso não importa, a maior parte dele vai estar atual, seja lá quando você estiver vendo, é conhecimento raiz mesmo, coisa bruta aqui. E como assim esquecer os fundos imobiliários, Badu? O que é isso? É hora de vender tudo? O que fazer, né? O que a gente faz? Calma que você vai entender do que se trata, o que eu estou falando. Mas será que ainda estamos diante de uma janela de oportunidade nos fundos de tijolo, por exemplo? Muita gente perguntando se é hora de investir em fundos imobiliários ou não, o que fazer, se compra fundo de tijolo ou fundo de papel, quais fundos imobiliários comprar. Vou trazer aqui no vídeo também alguns exemplos de fundos imobiliários que eu acho interessante no momento, que eu tenho em carteira até. Vamos ver tudo isso a partir de agora. Né? E que papo é esse de esquecer os fundos imobiliários também? Lembrando, é claro, que nada que eu vou te falar aqui se trata de uma recomendação de investimentos. Eu não estou falando que é para você comprar ou vender nenhum desses ativos, beleza? Eu sou Badu Vieira, especialista em investimento certificado, para mais um vídeo do Valor em Ação. Seja muito bem-vindo. Quem já é de casa, já acompanha o canal, pode deixar o like aí despreocupado, que hoje eu vou abrir o jogo com vocês aqui, como sempre. O meu objetivo é fazer com que você se torne um investidor o mais independente possível. Investidor mão de alface aqui não se cria no canal. Com 4, 5 vídeos em média aqui do Valor em Ação, a gente já cura um mão de alface. Se passar disso aí, só milagre mesmo. Milagre a gente não faz. E por falar nisso, se é a sua primeira vez por aqui, você gostar desse vídeo e em algum momento achar que fez sentido para você, aí você clica nesse botãozinho vermelho escrito inscrever-se aqui para o YouTube te avisar toda vez que o chatão do Badu postar vídeo novo. Mas vamos logo para o que interessa, porque o momento atual é crucial para quem se interessa pelo investimento em fundos imobiliários. Será que a gente ainda tem oportunidade nos fundos imobiliários ou não, principalmente fundo de tijolo? E vamos além, né? Será que essa janela de oportunidades já está se fechando, vai terminar? Ainda vale a pena investir? Já subiu muito? A hora é dos fundos de tijolo e os fundos de papel, né? Ficou ruim? Primeiro vamos rapidamente entender a diferença entre eles. Até fiz uma live completa sobre isso ontem no canal, que não ficou gravada, mas apesar de ser simples, muita gente acha que sabe a diferença entre os tipos, mas na verdade não entende completamente, beleza? Os fundos de tijolo são os que investem em imóveis de fato, e os fundos de papel ou de recebíveis compram títulos ligados ao mercado imobiliário e não imóveis de fato. Uma das principais características dos fundos imobiliários de tijolo é que o investidor consegue ter acesso a imóveis de grande qualidade e bem rentáveis também. Ou seja, além de receber os dividendos, os rendimentos, os investidores se expõem à valorização no preço das cotas no médio e longo prazo, que acontece como consequência da valorização dos imóveis. Já o fundo de papel, ele lucra com os juros dos títulos. Fundo de tijolo ou fundo de papel é tudo renda variável, porque as cotas variam de acordo com a oferta e demanda dos investidores no mercado, pagam rendimentos quase sempre mensais e isentos também, mas fundo de papel não tem segredo. Tanto que pagar bem acima ali do valor patrimonial nos fundos de papel não faz muito sentido. E aí, como os fundos imobiliários têm a obrigação de distribuir pelo menos 95% do seu lucro líquido, os fundos de papel eles acabam não tendo esse potencial de valorização ao longo do tempo que os fundos de tijolo possuem. Muitas vezes o dividend yield dos fundos de papel ele costuma ser maior pelo fato deles já pagarem a correção diretamente no rendimento mensal, a correção monetária. Geralmente os juros dos títulos desses fundos é remunerado por um indexador mais um prêmio, seja se os títulos ali forem indexados pela inflação, IPCA, IGPM, pelo CDI, enfim. Caso o investidor, por exemplo, não reaplique pelo menos parte dos rendimentos recebidos ali nos fundos de papel, o patrimônio ele não deve crescer ao longo do tempo, porque ele precisa distribuir praticamente todo o lucro para o cotista. Nos fundos de tijolo existe a valorização, né, mesmo se você não reinvestir os dividendos, porque os imóveis físicos se valorizam ao longo do tempo, entendeu? Isso impacta o preço da cota. Além disso, o fundo de papel ele pode pagar rendimentos ou amortização, tanto o fundo de papel quanto o fundo de tijolo. Então, se ele está pagando juros,
beleza, é rendimento, igual a aluguel no de tijolo. Agora, se um ou mais CRIs do fundo ali foram quitados e ele resolve pegar essa grana e devolver, isso não é rendimento, isso é amortização. O fundo está te devolvendo parte do patrimônio, até para fins de tributação isso aqui é diferente. Como eu disse, nos fundos de tijolo, é como se o fundo imobiliário ele vendesse um dos seus vários imóveis ali e ao invés de comprar outro imóvel no lugar, ele pegasse aquele dinheiro e devolvesse essa grana para os cotistas. Isso não veio de aluguel dos imóveis, é amortização também. E você precisa ficar esperto porque pode ser que o yield aumente no curto prazo quando isso acontece, mas a cota deve cair de preço também. Porque depois da amortização, possivelmente, o fundo não vai pagar mais os rendimentos no mesmo patamar de antes. Depois da amortização, o fundo ele fica com menos ativos e, consequentemente, menos renda. Então, dessa forma, é natural que a renda caia nas distribuições futuras. E o mercado ele vai reajustar o preço da cota também. Por isso que muitas vezes a cota cai de preço e muita gente não entende exatamente por quê. Às vezes vai lá, teve uma amortização, está aí a explicação. Não estou dizendo que é sempre isso, tá? Mas pode ser que seja esse o motivo e você não está sabendo. Mas voltando a falar da diferença aqui, sabe essa correção monetária que acontece na valorização dos imóveis no médio e longo prazo, dos imóveis físicos? Imóveis se valorizam, você sabe disso, mas essa valorização não vira lucro num fundo de tijolo. Ele só recebe o aluguel dos inquilinos ali. A valorização está embutida no imóvel e o fundo ele não tem como gerar caixa com isso. Os FIIs de papel recebem essa correção nos juros, lembra? Porque ali não é imóvel de verdade, é título de dívida. Por isso que existe essa diferença crucial. Entendido, meus queridos amigos? E é justamente por conta dessa diferença que eu venho dando preferência nos fundos de tijolo. Com o ciclo de alta da taxa Selic, que começou em 2021, o valor de mercado ali de muitos fundos imobiliários, principalmente os de tijolo, acabou sofrendo uma queda. Essa queda foi puxada pela queda na demanda por imóveis também, pela maior atratividade relativa dos investimentos de renda fixa. Muita gente faz essa conta besta, então Selic mais alto, etc. E aí, o que aconteceu com o preço das cotas até o fim de 2021? Se a demanda foi menor, o preço acabou caindo bastante, se recuperou no final de 2021, começo desse ano, depois ficou um pouco de lado em 2022 também e recentemente, novamente, os fundos de tijolo, eles voltaram a subir. Tem muito fundo que eu invisto subindo recentemente, tá? E os descontos atuais nos preços dos fundos de tijolo diminuiu, mas ainda apresentam oportunidades para quem tem foco no médio e longo prazo, entende? Então você pega os fundos de shopping, por exemplo, e dá uma analisada. Foi um dos segmentos que foram mais prejudicados ali pela pandemia, está se recuperando também. A receita desses fundos apresenta maior exposição ao nível de atividade econômica, por isso que esse segmento ele estava entre os que pagava os maiores rendimentos, dividendos antes da pandemia, quem tem sabe, mas atualmente existe sim uma projeção de retomada dos fundos imobiliários de tijolo. Muitos investidores estão buscando esses setores como lajes corporativas, shoppings, que ainda estão negociando com certo desconto. Ah, Badu, e os fundos de papel agora ficou ruim? Não, tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Nos últimos anos, os fundos de papel, atrelados a títulos de renda fixa, eles conseguiram desempenhos muito bons pelo fato de acompanharem esses indexadores de inflação, juros. Os fundos de papel vinham pagando muito rendimento, né? E rendimento isento de imposto de renda, a gente precisa lembrar. Então, continuam sendo bacanas para uma composição de carteira, sim. Mas a coisa vem mudando de figura mesmo nos fundos de tijolo. No último mês já deu para perceber um movimento bem diferente por parte dos investidores ali no mercado de fundos imobiliários, principalmente a pessoa física voltou a investir em fundos imobiliários de tijolo. O que está acontecendo na economia pode explicar isso daí, então juros futuros caindo, inflação também arrefecendo, a vacância dos fundos diminuindo, até fundo de hotel que caiu pra caramba, está subindo muito recentemente. Então ainda temos oportunidades? Sim, na minha opinião, sim. Eu falei na live ontem e repito agora. Como é que funcionam as oportunidades em renda variável? Ações, fundos imobiliários, seja o que for, enfim. Quando é renda variável, preste atenção nisso daqui que eu vou te falar agora. O mercado está lá tranquilo,
né? E aí alguma coisa desanda na economia. Pandemia, depois inflação dispara, Selic sobe, eleição, etc. Pode ser algo relacionado também ao ciclo do setor, ao ciclo de crédito do segmento, enfim. E aí os ativos eles costumam cair de preço em alguns momentos, isso é normal, né? Porque é renda variável. A gente sempre fala, vai ter volatilidade. Depois que cai, passa um tempo, ali algumas pessoas começam a dizer que está barato. Outros falam que é muito arriscado ainda, que não vale a pena, mas você olha os indicadores e vê que realmente está descontado. Daí o tempo vai passando e em algum momento começam a se formar gatilhos apontando para uma potencial recuperação, potencial de valorização nesses ativos que estão, entre aspas, baratos. São esses gatilhos que vão depois disparar o preço do ativo para cima. Mas eles ainda não sobem de preço nesse momento. No caso dos fundos imobiliários aqui, o que eu estou falando? Que gatilho é esse? Né? Então a vacância está diminuindo, a inflação vai se estabilizar, vai cair, a taxa Selic não vai subir para sempre, uma hora vai começar a cair também, a vacinação aumentou, a circulação de pessoas ali, será que os fundos de shopping não vão se recuperar, os shoppings não vão recuperar o movimento? O preço do fundo às vezes está abaixo do custo de reposição dos imóveis, é muita coisa. Tudo isso foi e ainda é gatilho de certa forma, mas a gente nunca consegue ter certeza de nada antes daquilo virar realidade. Só que à medida que os eventos relacionados a esses gatilhos que eu falei vão se tornando menos incertos, o preço sobe um pouquinho, depois sobe mais um pouquinho, e alguns desses eventos vão se tornando cada vez mais certeza do que incerteza. Não é, como eu disse ontem, metralhadora, é aos poucos que os gatilhos vão sendo disparados. E quando isso vai acontecendo, a procura por esse tipo de ativo aumenta ainda mais e o preço começa a subir cada vez mais e mais, que é quando começam a entrar os investidores que não topavam correr aquele risco maior no começo, tá? Mas não significa que é para você sair comprando qualquer coisa. Analise sempre, estude. Vai aqui alguns exemplos de fundos de tijolo que podem ser boas opções para você analisar com calma. Não estou recomendando nada, isso aqui não é recomendação de compra, de venda de forma alguma. Então, nos fundos de shopping, por exemplo, a gente tem VISC 11, HSML 11, MOL 11, em lajes corporativas. Eu poderia citar aqui HGRE 11, de muita qualidade, RBRP 11, está negociando bem abaixo do valor patrimonial também. A LZR 11 não está tão descontado em relação ao valor patrimonial, mas fundo de tijolo é um pouquinho diferente. O yield tá legal, o dividend yield. Falando de fundos imobiliários de logística, né, que acabou sofrendo até menos na pandemia, se comparados aos de shoppings e lajes corporativas, LVBI 11 é interessante, o GALG 11 está pagando muito bem nos últimos 12 meses, tem um risco maior de concentração em poucos inquilinos, tem uma alavancagem também relevante esse fundo aqui, não dá para sair comprando sem analisar mais, também não acho legal para quem é iniciante ele ou tem pouca diversificação na carteira ainda. Esses são alguns exemplos com mais risco, menos risco, mas como eu disse, não dá para sair fazendo loucura, compre somente o que você realmente tem a intenção de segurar no longo prazo, de segurar no médio e longo prazo. Observe a qualidade do fundo também, os fundamentos, e aí sim, comprou, esquece, papai. Fundo imobiliário é ativo para gerar renda passiva. É isso que eu quis dizer com esquece os fundos imobiliários, dá uma acalmada. Por isso que você não pode aumentar demais a sua exposição só porque você acha que o momento é bom, por exemplo, para fundo de tijolo e comprar demais. Tem que ver o que está de acordo com o seu perfil, com seus objetivos e pronto. Aí sim, comprou, esquece, reinveste os dividendos e rendimentos, porque quando você erra na alocação, pode ser que ou o investidor ele não suporta a eventual volatilidade dos ativos, ou ele até se frustra, porque ele estava esperando um retorno de small cap em fundo imobiliário de tijolo. Não vai acontecer, não é assim. Então diversifique de acordo com o seu perfil, objetivos, para alinhar também as expectativas, tanto de risco quanto de retorno. Mas voltando aqui para os fundos imobiliários. Fundo de papel não tem muito segredo, tá? Mas nos fundos de tijolo dá para agir muito de forma anticíclica e se beneficiar. É como se o investidor que topa pagar mais barato nas cotas nesses momentos conseguisse travar, entre aspas, o seu percentual de retorno, o seu yield on cost, digamos, dessas compras em um patamar mais alto. Quando sobe, aí todo mundo quer. E quem comprou antes consegue ser premiado, entendeu? Pelo fato de ter aceitado um risco maior também, claro, sempre ponderando risco e potencial de retorno, que ninguém é bobo. À medida que a inflação
e os juros começam a cair, o segmento de tijolo tende a se beneficiar. O preço dos ativos ele é um reflexo do que acontece na vida real, pessoal. Mas isso ele não acontece de forma imediata, né? É aos poucos que acontece. Claro que não é simplesmente esquecer para sempre, pelo amor de Deus, né? Tem que analisar os fundamentos periodicamente. Não queira concentrar tudo em fundo de tijolo só porque está mais interessante agora. Não significa que os fundos de papel ficaram ruins, tem nada a ver. Continua valendo a máxima de que não existe o melhor fundo imobiliário. Né? Se você é do tipo de investidor que está procurando melhor fundo imobiliário, melhor ação, melhor ativo, isso não existe. O que realmente faz a diferença para o investidor de longo prazo é uma boa carteira de investimentos composta por diferentes classes de ativos e quando o assunto é fundo imobiliário, a mesma coisa, né? O melhor a ser feito é manter fundos de papel, fundos de tijolo na carteira, diversificando em segmentos diferentes, sempre de olho nos fundamentos. Quem gostou, deixa o like, se inscreve aqui no canal. Um abraço, até o próximo vídeo. Valeu!